Esse podcast é uma produção do Busca Pádua. Olá, você que se liga na gente. Esse é o 5º episódio do PáduaCast e hoje inaugurando uma edição especial que é o Nossa Cara Cultura. E eu tenho a honra de receber aqui, para inaugurar o Nossa Cara Cultura, um representante genuíno da cultura e do movimento popular paduano, Mestre Nico. Mestre Nico, obrigado de estar aqui. O PáduaCast é uma produção do Busca Pádua, tem o apoio de Flávio Faria, Lidiane Padilha e também do Jeito de Brasil Ateliê. Se você quiser ouvir os outros episódios que a gente tem, é só achar aí nos nossos canais, no Spotify, no YouTube e agora também a gente vai estar postando aí no Facebook. Mestre Nico, e aí? Como é que anda a nossa cultura popular? Como é que anda o nosso movimento artístico? Você tem uma herança, né? Nisso aí, né? Bom dia para quem ouvir esse episódio pelo dia e boa tarde para quem puder ouvir à tarde e boa noite para quem quiser ouvir à noite. Isso. É muito importante. Primeiramente, eu quero te agradecer, esse espaço está sendo muito importante. É importante saber que a gente possa falar da identidade da gente, como a gente participa da cultura e como a gente desenvolve a cultura na nossa região e para todo o estado. Eu sou uma pessoa muito simples, de tradições culturais de Santo Antônio de Pádua, entendeu? Vindo do meu avô, do meu pai, e na safra do arroz, na colheita do arroz. Eu, quando pequeno, desde pequeno, que a gente desenvolve, isso tem a cultura no sangue, na carne, porque já vem de tradição de família. Então, eu do meu avô, eu peguei um pouco da recordação do meu avô. Uhum. O meu pai, nós somos 5 filhos, cinco irmãos, entendeu? O meu pai passou um pouco da cultura para todos os filhos, mas quem herdou a base maior da cultura, que gostou de permanecer, quem sente ela na pele para levar à frente, sou eu, que hoje estou com 65 anos de idade, completei agora Menino, 4 de março, e a gente conheceu muitas coisas da nossa cidade e tem muitas coisas a falar através do nosso trabalho da cultura. Porque, por exemplo, eu comecei como jovem, desde a idade para 10 anos, já fazendo aquela caixinha de lata de gordura, de leite de coco, fazendo tamborim, para poder ir andando atrás do meu pai, para poder... Seu pai tinha o quê? Uma folia? Papai tinha folia, papai teve um primeiro pau. A gente pegava aquela latinha de gordura e leite de coco, uma latinha tinha de 2 kg e de 1 kg. Que na época não tinha óleo, não tinha, tudo é gordura e leite de coco, essas coisas assim. Então a gente comprava aquela gordura e usava a lata para poder fazer os tamborim. Quando não fazia de madeira, pegava o tamborim do couro, quando matava leitor, no final do ano da colheita, a gente fazia os tamborim de madeira e fazia isso aí para circular pelas ruas. Beleza. Então você começou indo atrás do seu pai. E aí a primeira manifestação era o quê? Era o boi pintadinho? Que você ia A atrás? primeira manifestação era folia de reis. Folia de reis. Depois passou a ser o boi pintadinho, que nós morávamos num lugar muito assim, simples. As casas eram bem distantes uma da outra. Santo Antônio de Pádua hoje tem essa população grande, com mais de 38 mil eleitores, moradores de Pádua. Mas antes era uma cidade bem afastada. A cidade quem só ia até Copapo, mais ou menos, até o São Luís. Aí onde eu morava, eu morava na rua Expedicionário Francisco Borges, é o Beira Rio. Hoje ela tem o nome de Expedicionário Francisco Borges, porque teve um rapaz do exército que morreu, ele foi expedicionário na guerra e ficou a rua como Expedicionário Francisco Borges, é o Beira Rio. Então, eu morei ali, nasci, criei ali quebrando pedra. A gente quebrava pedra para sobreviver e a gente começava ali. E aí a gente era distante. As pessoas mais adultas plantavam arroz, milho, entendeu? E era distante. Era como se fosse uma fazenda que nós temos hoje, a fazenda lá do Alvim Leite. Era Alvim Leite na época. Aí dali saía para plantar arroz. Aí a mãe, as meninas ficavam em casa quebrando pedra para sobreviver. E os filhos, homem, saía para plantar arroz, para trabalhar na frente de boi, parar a terra, poder ajudar a produção. E só na época da colheita, do final do ano, é que a gente fazia os festejos em casa, que juntava aquela dinheiro da colheita e comprava pro arroz, que juntava os vizinhos distantes, que ia para nossa casa e fazia. Tinha um tempo maior também, já era só colher mesmo. Colher, fazia barraca de bambu, de folha de coco e ali fazia festeiro. O papai tocava acordeão
Aí eles juntavam. Aí dali surgiu a brincadeira do Mineiro Pau também, onde fazia isso aí. Fazia broa, era naquela época. Meu. Aquele movimento todo. Hoje você tem, você lidera várias manifestações culturais, né? Quais são, além da Folia de Reis, do Mineiro Pau, né? É o seguinte, eu fui uma pessoa, foi tudo eu gosto de fazer com garra e botar a minha frente, o meu viver é cultura. Eu vou morrer falando em cultura, nasci falando em cultura e vou morrer falando em cultura. Eu sou uma pessoa que me casei e eu tive 3 filhos. Eu fazia os 3 filhos convivendo com a cultura. Eu comecei a trabalhar nas oficinas de moda em Pádua, entendeu? Por exemplo, a oficina do seu... que tinha aqui no Beira Rio, onde tinha 2 irmãos, Jorge Daia e Antônio Daia. Depois passei a trabalhar no Afonso Parente. Depois fui trabalhar na oficina do Jair, uma serraria que tinha aqui do outro lado também do Rio, onde tinha uma máquina de arroz. Então eu fui uma pessoa que toda a vida fui crescendo, querendo se expandir na vida, queria ser alguém para manter a nossa cultura. E papai foi ficando velho, eu tinha que manter aquela cultura para não deixar acabar. Que a cultura, infelizmente, as pessoas têm um certo olhar que só é a última coisa que eles pensam é a cultura. Em município, em tempo de estado, a cultura está sempre lá no cantinho, mas não sabendo que a nossa cultura é que desenvolve muitas coisas no país. Ou se é um país sem a cultura, para mim, ele não é válido, ele não é privilegiado. Entendeu? Então a cultura é a base de tudo. A cultura e a educação tem que acompanhar uma com a outra. E é a base de tudo. Se você não tiver cultura, você não tem que sobreviver. É uma identidade, né? É o que a gente tem, às vezes, de Caxambu, de Mineiro Pau, em Folia de Reis. Quando a gente fala de manifestação cultural, tem muito disso, né? Dessa identidade. E onde tem essa manifestação? Em Pádua tem, isso acontece. Isso acontece no sentido deles. Quando, na época de meus pais, dos nossos troncos, a cultura era um sentido diferente. Você brincava, você era valorizado, você era respeitado, como tinha as partes santuárias, você era atendido até como fosse uma religião. Cara, hoje em dia a cultura está sendo mais assim, começou a envolver dinheiro dentro da cultura, os poderes públicos, os estados, essas coisas assim, começou a retratar em cima de pegar o recurso e não postar para manter aquilo. Então você vê que nós temos às vezes uma certa política do ano para um presidente tem um ministério, outro não tem, às vezes o político do município quer manter a cultura. Você vê uma cidade como a nossa agora que nós tivemos uma secretaria de cultura. É verdade. Entendeu? Então, quanto tempo nós temos a cultura, a gente tinha uma secretaria, agora que nós temos uma secretaria de cultura. Isso aí para nós é uma importância muito grande, e pelo menos está tendo um olhar diferente, entendeu? Do que teve para trás, onde você está sendo valorizado, a gente está sendo valorizado. Então a cultura toda a vida ela teve essa pendência de trabalhar, entendeu? Se você não gostar de cultura, não adianta que ela vai ficar num canto lá, outro que entrar vai querer fazer. Então você podendo manter ela, você vai fazendo. E eu sou uma pessoa que eu toda a vida mexo com cultura e quero vê-la crescer. Então às vezes mesmo à frente de um município fazendo ou não fazendo, eu procuro manter, entendeu? Era só no bairro a nossa cultura, era só no bairro, 17. Aí outros faziam lá num canto, nos quintais de fazendas, que existia esse tipo de cultura, ficava todo mundo locado. As Folias de Reis, por exemplo, elas andavam a pé, saía do dia 24, do dia 24, do dia 25, andava até março, janeiro, Nossa Senhora das Candeias, só e parava as folias e andava a pé. Andava o dia inteiro, a noite inteira. Porque tinha casa suficiente para atender. Se eu saía de casa à noite, descansava um pouquinho na hora do almoço, descansava a parte da tarde, à noite pegava de novo até dia de ano e ia rodando. Então era desse sentido. Hoje em dia, as tradições de folia nossa está acabando. Por que os mestres, antigos mestres, não estão mais aqui? E se não tiver um item, uma pessoa que é envolvida, que apanha aquela responsabilidade, não acaba. A mesma coisa surgiu do jongo. O jongo em Pádua, toda a cidade tem jongo, mas infelizmente só tem um grupo. É difícil uma cidade que tem 3, 4 grupos, porque o jongo que a gente diz, o jongo é o jongo em Caxambu, porque cada cidade é conhecida em um nome. Santo Antônio de Pádua só tinha a dona Sebastiana II. Eu liderava mais o Mineiro Pau e as Folias de Reis porque eu tinha um papai e fazer. Eu não ligava para o jongo. Aí eu comecei a crescer e fazendo esse trabalho junto com o jongo e sabendo que a nossa cultura, se não tivesse uma pessoa para levar à frente, ela ia acabar. A mesma coisa aconteceu no Caxambu.
A dona Sebastiana II foi se falecer, a família não abraçou para poder o jongo não acabar, entendeu? O cachambu acabar. Aí o que acontece? Eu, como trabalhava em uma escola que tinha umas pessoas que gostavam da cultura, como a escola Colégio Pádua, tinha a dona Celina, o senhor Hélio. Então eles viam que eu gostava de fazer, me convocaram, Nico, você tem que participar, você não pode deixar o cachambu acabar. Aí eu peguei a responsabilidade de mexer com o cachambu e não deixar acabar. Onde eu mantenho e consegui fazer umas 2 ou 3 consagrações como mestre, para a gente manter a mestre Clara, o mestre Nondô, para não deixar acabar. São as pessoas que hoje têm 88 anos, é pessoa que tem 70 anos, para poder manter as tradições e levando o jovem para que procura conhecer, para que não deixe acabar. Que o amanhã depois não tem o Nico mais, não tem a Clara, não tem Nondô. Entendeu? Aí a cultura vai caindo. Aí depois voltei a mexer com o Mineiro Pau. Eu fui consagrado pela UFRJ como patrimônio imaterial da cultura, como mestre imaterial da cultura. Então, por isso que eu falo isso aí com posição, porque graças a Deus eu sou certificado. Tem o reconhecimento popular e tem o reconhecimento legal, vamos dizer assim. Legal. Então, assim, já está certificado em todos esses requisitos. Você falando do jongo, então a história do jongo, você meio que assumiu também essa missão de dar continuidade. Porque se a gente olhar direitinho o que você está contando, se você não assume essa missão, né, se você não se propõe a fazer isso, não aceita esse convite, praticamente a gente não teria o jongo. Que bacana. Então a gente tem que agradecer também, porque você já tinha as funções que herdou do seu pai, né, que era a Folia de Reis, que era o Mineiro Pau, e ainda ficou com o cachambu aí representando, e muito bem, né, que o mestre Nico, ele é um dos representantes autênticos, né, da nossa cultura popular, principalmente no jongo, que anda para o Brasil inteiro, né, mestre? Hoje nós temos essa referência a nível nacional, com o jongo, o Mineiro Pau, a gente vai para outros estados, onde São Paulo, Olímpia, Recife, Fortaleza, Brasília, Campina. Eu faço parte da Teia de Cultura Nacional, entendeu? Então a gente leva esse trabalho para eles. A gente tem livro, CD montado, a gente leva esse trabalho para fora, entendeu? A gente carrega essa responsabilidade. E eu faço parte do Conselho de Cultura do Estado também, entendeu? A gente está sempre movimentando por isso, brigando para a gente poder conseguir coisas melhores, conseguir impactar, não ficar parado. E a cultura não pode ser assim. Então é muito gostoso fazer isso aí, eu adoro fazer, eu tenho a cultura no sangue, na pele. E sempre as pessoas que estão comigo, eu estou com 48 crianças, adolescentes trabalhando comigo, como tem pessoas adultas, mulheres e meninos trabalhando comigo, e a gente não deixa acabar. E sempre procurando resgatar, entendeu? Sempre quando eu posso, eu vou nas escolas, eu vou no bairro, que eu entro como afilhado de muitas crianças e procuro passar para essa família que a cultura é família cultura. Você está sendo envolvendo dentro da cultura você está sendo um trabalho. Com o Mineiro Pau, você tem trabalho corporal, você canta, você dança, entendeu? Você se solta o que você tem para fora, pega para outros conhecimentos e já passando aquele que você está recebendo ali também e passando para o grupo também. Você traz alguns problemas das famílias em casa, a gente no grupo ali procura solucionar para acabar aquele problema, para poder tentar se agilizar, fazer você ter uma vida completamente diferente e você passa a conhecer outros estados. Nós vamos em Olímpia, São Paulo, 70 grupos folclórico e parafolclórico. Olímpia é o maior festival. É o maior festival de São Paulo, de Olímpia, São Paulo. É um dos maiores festivais. Então ali a criança tem outro mundo, outra vida. Lá ele trabalha com a secretária de Cultura do Estado de São Paulo. Ele vai no fórum, no banco, ele procura conhecer outras entidades que a cultura se aproxima a você. Ele vai num dos maiores parques aquáticos do mundo, que é o Parque Aquático de Olímpia, um dos maiores parques aquáticos do mundo, entendeu? Então ele participa de conhece um mundo diferente. Quando ele vai a Santa Catarina, muitas crianças ficam olhando, bonitas, incentivadas quando está dentro de um avião, que às vezes o pai não pode dar aquela possibilidade, e a cultura nos deu. Nós somos para Santa Catarina, eles mesmo conseguiram tirar seu check-in no aeroporto. Olha a identidade, seu CPF. Que experiência fantástica.
né? E olha só, isso é interessantíssimo, né? Porque é uma experiência que talvez no trabalho convencional, no processo convencional da vida, a gente nunca teria oportunidade, né? Eu falo, como fazedor de teatro, eu tive a oportunidade de viajar para vários estados do Brasil por causa da minha arte. É uma vitória, né, mestre? É uma vitória. A felicidade, você vê no olhinho deles a felicidade deles. Quando eles entram dentro do avião, tirando uma foto, postando. E sempre quando eles viajam no avião, um avião grande, de porte grande, de 400 passageiros, e não vai sozinho. A última viagem que nós fizemos com um grupo de pagode molejo, com um artista de televisão, Bial, entendeu? Sempre um artista de televisão está indo pra gente. Nós somos na festa do Boi do Romão, lá, entendeu? Então a gente está sempre fazendo essas viagens, a gente está sempre encontrando artistas junto com a gente. Nós ficamos na pousada no Rio, no Asilo dos Artistas, onde nós encontramos Tarcísio Meira, Glória Menezes. Você vê, sem artista com artista, eles dão esse conhecimento para a gente, passa para a gente, para poder fazer esse trabalho. Então nos traz uma importância muito grande o desenvolvimento da cultura. Então muitas pessoas têm que passar a conhecer, ver aquele simples menino passando por porrete, com bastão, com tambor, com a camisa da cultura. Valoriza, que aquela pessoa importante, é muito melhor você valorizar aquele criança. Você vê que não está com sentido, uma coisa desagradável, uma coisa que ele pegou do mundo que a gente não quer para a família de ninguém. Então é isso que a gente passa, essa energia que a gente passa, conhecer vidas, família. O gostoso é isso aí. Isso nos incentiva muito e nos fortalece muito até falar sobre essa situação. A palavra família, a cultura se forma, as famílias, cidadãos. Então é bom que você participe. Gente, a gente está aqui no Padocast, eu estou conversando com o mestre Nico, a gente está inaugurando essa edição especial que é o Nossa Cara Cultura, e o mestre Nico está falando sobre a história dele, sobre a história das manifestações culturais aqui na cidade de Pado e de toda essa vivência que a gente tem. Você que está ouvindo a gente, obrigado pela sua audiência, viu? Eu queria falar um pouco, né, pra gente, tem muita gente que às vezes não conhece como a gente alcança outros lugares do Brasil, do mundo, né, com a internet. Eu queria ouvir um pouco sobre as manifestações culturais, né, que o senhor participa, né? A gente tem a Folia de Reis, né, que é tradicional. A Folia de Reis, ela tem em todo o Brasil, como é que é? Tem umas manifestações que elas são específicas de determinada região, né? Como é que seria? A Folia de Reis, ela é o quê? Ela é do Brasil inteiro ou ela tem só na região sudeste? Como é? Não, ela é só na região sudeste. Só na região sudeste mesmo? Entendeu? Não, ela é trabalhada cada um lugar de uma maneira. Uhum. Por exemplo, lá em São Paulo mesmo, ela é trabalhada como Papai Noel. É trabalhada como é o Papai Noel. A máscara dele é o Papai Noel fechada, entendeu? Em outro lugar, que vai apresentado de outro jeito, entendeu? O Reis fala sobre o Reis, não fala sobre a Folia de Reis. A Folia de Reis. A Folia de Reis é muito característica do estado do Rio? Está mais aqui lá do Rio. O nome usado é que nossa região, Folia de Reis. E o que seria, assim, a Folia de Reis, quando a gente assiste, ela parece que tem um ritual, né? É um ritual. Ela tem um ritual e a gente tem na Folia. E posso falar também sobre o canto dela, porque o canto dela, todo mundo confunde, por que não entender? Isso é bacana. Isso aí, entender o canto dela. Como é que seria? Esse canto da Folia, ele é o quê? Porque parece que o mestre, né? Quem puxa lá é o mestre? Quem puxa é o mestre. O mestre. E é religioso, é uma parte da Bíblia. A única coisa que a comunidade usa é o ai. Entendeu? O ai, esse tirado do próprio mestre, do próprio cara que está cantando. Esse não tem na Bíblia, mas toda ela é falada sobre o mestre. É toda a história ali. Por exemplo, ele canta de Jesus nasceu Maria, de Jesus nasceu Maria, de Maria São Salvador. Oh, ai, meu Deus. Então isso já é uma entoada característica da Folia de Reis. Olha, que interessante. E aí a Folia narra a visita dos reis magos. Que bacana isso. A gente tem essa manifestação de Folia, ela acontece sempre no final do ano, né? Ou ela tem alguma temporada extra no ano que acontece, assim, fora do final de ano, que a gente já tem tradicionalmente acontecendo? Não, ela começa no dia 24, ela é obrigada a começar no dia 24 de 5. Todas as pessoas que têm folia, a saída da folia é do dia 24 ao dia 25. Ele não é obrigado a sair direto, mas algumas folias vai de São Sebastião, de Nossa Senhora das Candeias, porque às vezes tem um comprometimento e as pessoas fazem promessa em cima disso aí. As casas fazem promessa. Vai para um filho, com uma coisa qualquer que é para recepcionar
Três reis na casa dele, a bandeira de três reis magos, entendeu? Então, por isso que ele é feito aí. E outra coisa, a bandeira, a folia é saída com a bandeira do nascimento do menino Jesus, é do dia 24 para o dia 25. A do dia, dessa data para frente, ele pode ter saído com São Sebastião, entendeu? Só com os três reis magos, ou com Nossa Senhora das Candeias, com o santo que você quiser. Agora, a saída do dia 24 para o dia 25, muitas saem do jeito, sai com a folia o tempo todo, mas o certo mesmo é sair do dia 24 para o dia 25, é o nascimento do menino Jesus, que é o nascimento do menino Jesus, é o dia 25, entendeu? Aí tem que sair nas folias. E esse ritual, ele é comum nas folias, né? Essa entrada, de pedir licença, né? Conforme vai chegando para próximo do presépio, a gente vê que, assim, todas as folias, elas seguem esse mesmo rito, né? Não só no presépio, é obrigação da folia chegar do presépio. É obrigação, aonde tem presépio, a folia é obrigada a participar, que ali está a vida de Jesus Cristo. Ali, ele é para isso, ele é uma parte religiosa. Muitas pessoas têm isso aí como um show, infelizmente, às vezes, uma secretária, alguém apresenta, chega, faz uma apresentação de folia, às vezes nem coloca o presépio, mas é por obrigação, se vai receber uma ou várias folias, colocar um presépio. Aí tem que ser aqui uma parte santuário, entendeu? E é muito bonito isso aí, é uma coisa que tem que ser assim, o ritual tem que ser desse jeito, entendeu? E o interessante é que essa é uma regra que não está escrita, né? Não está escrito. É uma regra que passa de geração para geração, né? Às vezes oralmente, verbalmente, né? A informação e ainda permanece. Permanece. Isso é interessante. E é importante que se permaneça, eu acho, né? Por mais que a gente coloque como essa característica que você falou de espetáculo, de show para mostrar para a pessoa, mas que a tradição se mantenha, né? Tem que manter. A tradição se mantém. Você tem que ter. E uma outra coisa necessária na folia é você ter o triângulo, reco, reco e chucai. Esses três instrumentos são necessários. Toda folia tem que ter isso aí. Entendeu? As outros instrumentos tem, mas o reco, reco e o chucai e o triângulo tem que ter. A função do triângulo tem que ter na folia. Folia pode ser. Hoje em dia tem folia que não tem, mas o certo na folia é ter o triângulo. O triângulo tem um significado muito grande na folia. Entendeu? Então a gente tem isso aí, tem que ter um palhaço. E a folia, o certo da folia é 13 pessoas. Por que 13 pessoas? Porque a folia representa a Santa Ceia. É os apóstolos de Cristo. Entendeu? Então aquele que vai sair da mesa, aquele cara que está vestido fantasiado, para tentar iludir o jeito da conversa, chama-se o palhaço, é o 13, é o que já traiu o menino Jesus na mesa. Entendeu? Aí ele saiu, foi vender a vida de Jesus, fazer as loucuras dele. Então ele é o palhaço. Portanto, o palhaço não pode entrar na igreja vestido de máscara. Entendeu? Tem isso também, Tem, ele né? não pode, ele tem que parar. A folia entrou na igreja, o palhaço tem que esperar pelo lado de fora. E se ele entrar na igreja, de máscara, se o padre rezar o crê em Deus Pai, ele tem que rezar o contrário. Ele não pode apoiar o padre, porque tudo ele é contra o padre, uma pessoa da figura representante de Deus. Entendeu? Então ele tem que ser contra ele tem que tentar fazer tudo de errado para dar certo. Ele tem que rezar a missa ao contrário, crer em Deus Pai ao contrário. Então o palhaço é desse jeito. Entendeu? E é muito interessante a gente ver, né, que as pessoas que usam a farda do palhaço, né, eles têm um respeito muito grande, né? Existe essa coisa do respeito muito grande, não só pela farda do palhaço, mas como pelo fardamento da própria folia, né? Do cap, de tudo, do chapéu que usa, né? Tem todo um respeito à bandeira, né? Tem toda uma reverência à bandeira. Isso também faz parte da tradição. É porque o palhaço não pode passar na frente da bandeira. O palhaço tem que andar na folia sempre atrás da bandeira. Ele não pode passar na frente. Algum que passe está passando ilegal, ele não pode. O ritual, ele andar atrás da bandeira. A bandeira tem que entrar na frente. Quando você chega na casa de uma pessoa para você receber a bandeira, a pessoa que chega tem que receber a bandeira, andar nos quartos todos da casa, depois voltar. A folia não pode entrar para dentro de casa. Só pode entrar dentro da casa da pessoa, depois que a pessoa pedir licença e voltar com a bandeira e entregar. Botar a bandeira frente à folia, do jeito que a bandeira vai afastando para dentro, entrando para dentro de casa, aí a folia tem que ir entrando. Ela não pode entrar sem a bandeira e não pode fazer isso aí. Ela tem que entregar a bandeira ao dono da casa, alguém para recepcionar a bandeira, ela entrar na casa todinha, circular e depois ficar de frente do folilhão para poder dar licença para poder entrar. Gente, é muito interessante a gente ouvir isso do mestre Nico, né? Que a gente assiste, eu acompanhava a folia, né? Sempre quando eu posso, hoje em dia, eu acompanho também. Mas é muito interessante a gente ver que existe toda uma regra
né, que a gente às vezes não faz ideia. Quem chega para assistir como show, como espetáculo, né, não faz ideia que existe todo esse ritual, toda essa regra. Porque, por exemplo, como nós estamos falando da música, tem muitas pessoas que até abusam. Porque vê muitas pessoas que às vezes, tem muita pessoa que mexe com a folia, mas ele não sabe ler nem escrever. Mas as palavras de Deus, você pode contar que ele vai estar falando as palavras de Deus, o procedimento da Bíblia está ali na cabeça dele. Ele aprendeu de alguém, ele aprendeu pela vida dele que ele faz. Às vezes ele está faltando um dente na boca, ele não é uma pessoa bonito, mas ele está botando a mão do lado da boca e está falando as palavras de Deus. A única coisa que ele aspira, que ele aprende, aquele canto com o povo, é o uai. Mas as coisas, a natureza dele é divina, dele falar sobre os caminhos de Deus, falar sobre a igreja, entendeu? Pode prestar atenção na fala que vai entender, enrolado, mas ele está acompanhando a parte bíblica. Todos os fulião fazem isso aí. Às vezes ele se enrola um pouquinho na fala que pode não pronunciar o português certinho. Mas a fala é certa, é os caminhos de Deus, o procedimento é de Deus. Em todas as folias tem. Aquilo que a gente sabe que tem folia, que até pessoas que já até foi pastor participa de folia. Que ele vê que é uma parte bíblica. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, ele pode falar, ele fala as partes cantadas. Outros falam o verso, fala primeiro antes de cantar. Entendeu? Para a pessoa poder entender. Do dia 24 ao dia 25, nasceu o menino de Jesus. Ele fala aquela parte falada, para poder os outros acompanhar aquilo ali. Aí ele vai falar cantada e no final, o ai. Aí esse o ai que fica na dúvida de quem está ouvindo. Por que o ai, meu Deus? Entendeu? Essa parte é que fica na dúvida. Por que ele aprendeu aquilo ali? Por que é aquilo? Eu não entendi o que ele falou. Preste atenção no verso, que vamos passar o verso para o outro. Então fica a dica, próxima folia. Presta atenção no que o mestre está cantando, que você vai entender direitinho. Se conecta com o divino. Né? Se conecta com o divino que vai. Tem uma coisa que as pessoas falam, né? Que às vezes quem assume um compromisso com folia, ele tem que ficar um determinado tempo. É igual às vezes, o palhaço, se ele assumir o compromisso de palhaço, ele tem que ficar alguma coisa. Isso tem também, isso? Isso aí eu até falo no sentido disso como superstição, porque o que acontece? Se você faz um trabalho, você não faz concreto, fica faltando. Se você fala uma coisa que tem que ser até 11 horas, não pode ser até 10h59, tem que completar até 11 horas. Se você pega um trabalho, uma casa, para você levantar até a laje, você tem que bater até a laje. Então, se você pega um comprometimento e sai com a folia do dia 24 para o dia 25, você tem que ir até terminar, porque faltou alguma coisa. Aí aquela coisa que faltou fica no seu critério. Eu tratei e não fui. Aí aquilo ali que fica te assombrando você, é uma coisa de superstição. Você tem que fazer. Então a mesma coisa, o palhaço falava que tinha que brincar 7 anos. Mas se ele não brincar 7 anos, que algum bicho ruim ia pegar ele, que acontecer aquilo. Então é uma coisa que faltou para você. Se você falou que vai brincar 7 anos, você não brincou 7 anos. Essa coisa faltou. Então a suspeição fica na sua cabeça. É um compromisso que você mesmo assumiu. Você assumiu. Aí o que você deixa de fazer, aquilo fica malocando a sua cabeça. Você que tem personalidade, você vê que é uma coisa assumida que não determina. Entendeu? Entendeu? Bacana demais. Ainda tem muito preconceito com as manifestações culturais, essas manifestações de cultura popular, na verdade, né? Não manifestação cultural em si, mas manifestação de cultura popular. Folia ainda sofre muito preconceito. Eu lembro que tinha muita gente que tinha preconceito por conta do palhaço estar na folia, né? Que aí, como o senhor explicou aqui, é a questão de ter um contraponto, né, dentro da santidade da história. Mas o jongo, por exemplo, ainda parece que sofre um preconceito muito grande, né? João, o que acontece? O preconceito maior a gente tem das próprias pessoas que às vezes até te chamam para você fazer uma apresentação. É o tratamento. Porque o jongo, o caxambu e jongo, é uma dança quilombola. A dança quilombola veio do quilombo. É uma dança feita por negro. Mas eu acho que as pessoas que têm um determinado preconceito, eles não têm conhecimento do que fala, do que pensa. Por que que? É porque mais as pessoas idosas, as pessoas de cor, entendeu? E acho que as pessoas pensam que ontem mesmo nós tivemos uma reunião, está conversando sobre isso aí, que fala que é do mal. Ele não sabe falar que aquelas pessoas que estão brincando, João Caxambu, são do mal. Eles usam uma palavra macumba. Essa é a palavra. Esse bando de gente aí são tudo macumbeiro.
um olhar diferente, macumbeiro. Mas eu acho que a pessoa que tem um sentido de vida, que tem um conhecimento de vida, ele vai entender aquela palavra que ele está usando, macumbeiro, ela tem um significado, é um instrumento. Macumba é um instrumento. E outra coisa, é porque tem o M do mar, esse sentido, eles criam essa personalidade, mas não tem nada a ver, que são pessoas do bem, como as pessoas que eles pensam que é do mar, que são de matriz africana, que são a macumba, que quer dizer a macumba, que é a coisa do mar, é uma coisa que uma religião também tem pessoas boas, e eu falo sempre que as pessoas, às vezes, que sempre pensam isso no mal, essas pessoas que pensam isso, se ele olhar para trás, ele tem uma ponta envolvida naquela situação. Entendeu? Com certeza. Ele tem uma ponta que eu já digo assim, que tem um pé na senzala. Principalmente se é brasileiro, muito Aí, difícil escapar. Aí o que acontece? Na hora do sufoco, do aperto, uma dor de dente, uma dor de cabeça, um filho com problema, o meu filho não era assim, ele vai procurar essas pessoas que ele fala, que é do mar. Mas não é macumba, ali é uma entidade, uma coisa de respeito que vem dos astros, que os dedos da mão não são iguais, entendeu? Ninguém torce para um time só, ninguém gosta de uma cor só, e essas coisas são respeitadas, são coisas que Deus botou no mundo para ser respeitada e ser ouvida, entendeu? Que ele não ia dar um poder de uma coisa tão ruim de você preservar e à frente. E hoje eu falo sempre que as pessoas que não têm conhecimento é que falam, usa essa palavra como macumba, entendeu? Porque macumba é uma religião, uma coisa bem protegida, tem grandes pessoas envolvidas nisso aí, que tem conhecimento, e ela te leva em bons caminhos também. E na hora da dor de barriga, na hora da dor de dente, dor de cabeça, vai procurar um mato, aquele mato, como é que vai ser útil para alguma coisa? A canela, o boldo. E de onde veio essa intenção, esse conhecimento? De onde veio esse conhecimento, doutor? A casca do pau do cajá, a casca do pau o broto da goiaba, o broto da abóbora, entendeu? E os conhecimentos veio dessas matrizes africanas, dos ancestrais. Da matriz africana, dos pessoal do João, do Caxambu, dos conhecimentos quilombola. Que de primeiro a gente tinha essas coisas, não tinha as doenças que tem hoje, a gente curia. Eram os curandeiros que usavam nessa época, os curandeiros. Toma uma caída, você tinha espinhela caída, hoje não tem espinhela caída mais. Não tem mais. Entendeu? Né? Você tudo tinha e hoje não tem mais. Hoje tem as outras coisas que já tem outros nomes diferentes. A espinhela caída tem outro nome. A dor de barriga, hoje ninguém tem dor de barriga, dor no estômago, entendeu? Você já usa a estratégia de outra maneira. E você tinha o macaé, o boldo. Toma macaé, que é muito bom. É amargo, mas é bom. Mas toma o boldo. Tem essas coisas, né? Entendi. O pessoal ainda tem essa questão do preconceito, e é legal esclarecer isso. É muito importante, né? Colocar dessa forma. E a gente tem a colocação do jongo do Caxambu na época da escravidão, né? Então tem uma história que eu vi o senhor contando uma vez, que eles falavam mal, às vezes, do dono da casa, o dono da casa grande lá, conversando no dialeto próprio, né? Tinha uma brincadeira assim do João que eu achava muito, muito legal. E às vezes um desafiava o outro também. Como é que eram esses desafios que o desafio é o seguinte, porque eles falavam com o outro e o capataz não entendia. O negro fujão fugia da fazenda. Aí o que acontece? Ele fugia da fazenda, ia para a mata e ia para os quilombos. Que geralmente os fazendeiros, você olhava os negros pelos dentes e pela batata da perna. Se você tinha os dentaria boa e tal, estava ali. Eu escolhia um para ser produtor, outros para trabalhar e botava ali. Quando você não valia, não estava podendo fazer mais, que tinha as febres na época, aí o que acontece? Eles julgavam você na sarjeta. A sarjeta, o que acontece? Botava você na beira da estrada para você morrer à míngua, com fome, sem comida, sem nada, porque não valia nada. E os outros, ninguém te comprava. Os outros não compravam. Chegava ali, aquele não valia mais nada. Estava restolhado pelas fazendas. Aí botava você na sarjeta, na beira da estrada. Aí o que acontece? A única pessoa que te achava você é o cara, é o Zumbi dos Palmares, é o cara que monta um quilômetro distante da fazenda, entendeu? E ele melhorava, o Zumbi começou a lutar capoeira, que chegou até a ser marinheiro, quando separa da história dele. Então, eles montaram um quilombo. Aí, nesse quilombo, esses negros que estavam na beirada da fazenda iam falar. Aí é onde eles faziam as comidas lá, que tinha sempre uma mocama que trabalhava na fazenda. Aí, na fazenda, ela pegava, tinha um acesso que sempre... tinha uma mulher que escolhia para produtor, para produzir negro, para ficar na fazenda.
Os neguinhos ficam na fazenda, entendeu? É uma vida difícil, entendeu? Aí aquela fica ali. Então aí dali ela levava e ficava na cozinha fazendo comida. Aí matava o porco, a parte da cabeça do porco, do rabo, do pé e não comia. Era para jogar fora. Aí ela fugia da fazenda, tinha um espaçozinho lá na fazenda do quilombo, levava os pés de porco, orelha de porco, lá pro quilombo. Chegava lá e montava uma forquilha de um lado e de outro, atravessava um pau, botava um tacho, e ali mostrava a orelha de porco, o pé de porco, fazia aquela feijoada, e eles comiam. Aí pegava esse negro que estava na sarjeta, levava para lá, procurava se tentar curar eles para poder formar um quilombo. Aí botava que enquanto aquela panela estava assando, ferventando aquele feijão com orelha de porco, eles inventavam as músicas dele de cantos, de sofrimento, entendeu? Olha aí. No dia 13 de maio, quando o Senhor me batia, eu gritava por Nossa Senhora, como a pancada do rio, e não usava o nome do Senhor, só falava assim. E aí fugia sempre algum da fazenda, o capataz ficava procurando de cavalo nos matos para poder ver se achava. Aí não achava. No quilombo não chegava nunca. Aí no quilombo não chegava. Aí quando às vezes ele estava lá e não falava o nome do cara e cantava. Aí quando os caras estavam chegando por perto, nós cantava. Feitor tá perguntando quem chorou de madrugada. Feitor tá perguntando quem chorou de madrugada. Foi vó Cambina com a dor da chibatada. Foi vó Cambina com a dor da chibatada. Tudo é a lenda deles cantar. Aí eles procuravam, não sabia. Aí eu cantava ali, tudo em verso de próprio. Toco preto na divisa, o terreno de quem às vezes o Feitor estava olhando ali para eles poder fazer essa conversa para ele não entender. Ele já dava o sinal. Já dava o sinal que estava ali. Que bacana. Entendeu? Então é uma festa toda traduzida em cima deles aí. Aí dali, como eu sempre falo nas palestras, nas reuniões que eu falo, o que acontece? A libertação dos negros, dos escravidão, não foi libertada por vontade própria dos governantes, não. Porque a própria escrava, a própria princesa Isabel, ela foi escrava, ela é filha de um negro. Aí o negro estava sendo na sarjeta, sendo chicoteado, era um parente dela, estava sangrando a pele dele, entendeu? Aí o que acontece? Na assinatura da Lei Áurea, quando ela foi assinar, não existia caneta, existia pena. Aí tinha um tinteiro, um vidro quadrado de um lado, cheio de tinta para poder molhar a pena para poder assinar. E não podia ter rubro, não podia ser nada, não podia dar erro na letra. Se aquele papel ia ser assinado, não tinha como apagar, não tinha borracha. Aí tinha a compra dos negros e a libertação do negro em cima da mesa dela. Um negro estava sendo apanhado na guilhotina. Ela viu o gemido do negro. Quando ela foi assinar a folha, ela assinou a lei errada, a libertação dos negros. Quando ele estava voltando dos quilombos para poder abrir a fazenda para soltar o resto do negro, quando o senhor viu aquele papel assinado, ele viu assinado da libertação. O negro já estava vindo para arrombar, ele teve que libertar. Quando ele mostrou o outro que já estava comprando negro para libertar. Então não foi, eu acho que não foi, eu acredito que não foi. Foi mais apenas uma pressão e era por sofrimento que o negro foi libertado. Portanto, você vê que os negros a gente comemora até o 13 de maio, cada cidade comemora uma data diferente, entendeu? E os negros não se conheciam, alguns negros voltaram até para a fazenda, porque não se conheciam com medo de morrer de fome, para atravessar a Baía da Guanabara, chegar lá não ter outras pessoas para dar serviço, que não tinha carteira assinada, não sabia nada. Se ia ter alguém para contratar aí na fazenda de novo. Fugiram até voltaram a ser escravos, outros morreram dentro da Baía da Guanabara. Quantos negros morreram ali no navio negreiro? Morreram sendo chicoteados porque não sabia sair, não sabia andar, não sabia se envolver. Então isso aí foi a vida do quilombo. Bacana essa história. A gente vê que tem uma inteligência, né, nessa coisa do comunicar de uma forma que os outros não identificam, né, o que está acontecendo. Não está escrito. Isso é bacana, demais. Mestre Nico, queria que você falasse um pouco também da evolução do nosso momento cultural, né? Desse movimento cultural, desde que o senhor começou. Como é que o senhor vê, assim, faz uma trajetória de quando começou, de quando o senhor começou a fazer essa manifestação, que era local, como o senhor falou, era um grupo num bairro, dentro de uma casa lá, de algumas pessoas específicas, da lavoura, comemorando lá uma colheita.
E hoje, essa mesma manifestação, ela praticamente ganhou o mundo, né? Ela está na internet, e ainda sofrendo os preconceitos que a gente ainda tem, que a gente vai lutando para vencer, mas ela ganhou a internet, ela ganhou palcos, ela ganhou olhares, né, de gente pelo Brasil todo e pelo mundo. Eu queria que você fizesse uma trajetória, assim, uma análise para a gente de como é que era e como é que está hoje esse movimento cultural, esse acontecimento cultural. Isso começou pequeno, nós fazíamos no bairro só, não saía para lugar nenhum. E começou a estender depois que a gente começou assim, a trabalhar na escola. Eu comecei a trabalhar na escola. Toda vez que apresentava, a gente costumava dar uma oficina para mostrar os trabalhos, como que acontece na cidade da gente, como é, falando da dificuldade da gente, que eu estou falando aqui. Então nunca foi fácil isso aí. Aí começou a aparecer a Secretaria de Estado, onde eu fui participar da Secretaria de Estado. Já tem uns 12 anos, desde quando abriu eu comecei a participar. E eu conheci o INEPAC, onde eu fui fazer um trabalho. Eu tinha duas senhoras lá muito boas que gostavam de fazer movimento, o Museu Folclore do Rio de Janeiro. Aí ela levou a gente a conhecer esse lugar tudo, onde nós podemos fazer, todos os grupos de cultura, fazer um disco de pequenininho, compactozinho. Aí nós conseguimos a cultura andar, progredir. E era uma senhora muito antiga, chamada Deusimar, entendeu? Hoje ela já se foi. Aí passava tudo para esse conhecimento, através do INEPAC, onde eu pude botar muitos documentos nossos daquele padre para lá, entendeu? Aí a cultura começou a andar. Aí ela surgiu viagem para ir para o Rio várias vezes, eu comecei a trabalhar surgiu o ISESC Madureira, eu participava do ISESC, fazendo trabalho, oficina, e fazendo a escola nas universidades. Aí eu começou a estar Mineiro Pau, Caxambu, Folia de Reis, os encontros, você procurava se envolver, e eu sozinho mesmo para telefonar, brigar, poder conseguir. E aí eu consegui, aí comecei a entrar na prefeitura trabalhando, aí eu consegui conhecer uma secretária boa também, que é a dona Valéria Kézia, a irmã dela, Dona Vera Kézia, e aí que deu oportunidade também de conhecer. Fernando Lavaquial também como prefeito, uma pessoa que tinha uma visão diferente para a cultura, sabia que a cultura precisava disso aí. Aí nós íamos manter. Aí hoje, daí nós estamos com a cultura, graças a Deus, a nível de estado para estado, a nível internacional, que eu vivo mantendo como patrimônio, vivo mantendo com dificuldade a gente tem. Que às vezes, infelizmente, surge um momento político, as pessoas às vezes que entram no poder não têm conhecimento, não tem a cultura no pé no chão como a gente tem. A cultura popular ainda enfrenta essa dificuldade, a desigualdade ainda. A gente luta para vencer. E se Deus quiser, vamos vencer. E vamos para frente, então vamos botar para frente isso aí. Vamos botar para frente que até ter um poder de... A cultura popular mesmo ter um espaço mais elevado e ser mais respeitada mesmo, entendeu? É igual como a gente sempre, as matrizes africanas mesmo, os pessoal de candomblé, de terreiro, a gente vê e sofre muito sem matriz. Se a gente não se juntar para se unir, a gente demorte. E a cultura, se ela ficar parada, ela se demorte. E está sempre no final da linha. A gente até, numa fala dessa, a gente aproveita para as pessoas que vêem esse vídeo nosso, que vêem nossas falas, que nos fortaleça, que conhece nosso trabalho, que chama a gente, que participa. Você que está fazendo essa entrevista com a gente, que destaca o seu trabalho, que procura se destacar e fazer, se aproximar, que eu digo montar uma base com você para te estruturar, para te ajudar, que sabe que você a cultura nossa hoje em dia é um cabide de emprego, é um cabide de conhecimento, de vida. Então, se não tiver pessoa como você, como outros mais que faz isso aí, não tem como ela andar. Então eu me sinto muito feliz de estar podendo estar com você aqui hoje, estar podendo passar e falar sobre isso aí. Quantas pessoas que quis falar como eu estou falando, que não teve esse poder, coitado, ficava no cantinho. Hoje eu falo de peito aberto, uma pessoa que já estou com a idade já bem avançada, eu estou com 3 filhos bem concretizados na vida. Que também fazem o movimento cultural. Faz o movimento cultural de escola de samba, de cultura, que hoje trabalham em outras coisas, mas também fazem trabalho. Sim. As crianças que vivem comigo, as mulheres, as senhoras que vivem comigo em redor da cultura, junto com a gente em Pádua, a gente não engrandece a nos agradecer por estar junto com a gente, podendo manter. E não é só uma pessoa só, não depende só. Eu dependo de você fazendo serviço, dependo dele junto comigo, que as pessoas que estão no poder, que têm esse olhar especial para a nossa cultura, especial para nós que trabalhamos.
Nós que estamos no final da linha, e não deixa no final da linha, dá sempre um degrauzinho pra gente. É isso aí. Entendeu? Tem que deixar um legado, né? É importante isso. A gente vai passar e é importante. E às vezes passar nem é morrer, não, gente. Às vezes a gente quer ficar mais sossegado um pouquinho, né? E a gente precisa deixar alguém que pegue lá e vai assumir esse papel com a mesma E responsabilidade. falo né? muito sobre isso aí, João, porque a gente não pode deixar, a gente só não só falar assim, eu vou deixar isso aí, eu vou fazer isso, vou deixar esse legado, eu vou morrer. Eu sempre falo, as pessoas têm que ser valorizadas enquanto está vivo. Isso. Enquanto está vivo, você tem que se valorizar para você enquanto está vivo, que está ali, está vendo. Depois que ele vai, ele forma matéria. Ninguém do outro lado vai voltar aqui para poder falar, eu fui assim, eu fiz assim, lá eu estou bem, ou como é que eu estou, entendeu? Então, a gente que vê o vídeo assim, procura fazer, procura aquela pessoa que está no canto, levanta ele, passa um pouco de energia para ele, vamos fazer, você é capaz, você é capaz. Que eu falo que a cultura, para mim, é quando todo mundo nasce com a cultura, que a cultura é um direito de ser, entendeu? Porque geralmente você nasce, você tem seu lado de deitar, você tem seu lado de andar, o seu lado de comer, você come de colher, você come de galpo, você tem seu lado lá de permanecer. Quando chega você pegar um conhecimento com outra pessoa dentro de uma escola, você vai reciclar aquilo que aprendeu. Você começa a andar, se você não engatear primeiro, você não vai andar. Você não começa a andar em pé sem você engatilhar, entendeu? Então tudo na vida é uma cultura, a cultura é o seu direito de ser, entendeu? Demonstra a sua cultura, participa junto com a gente, reforça o nosso trabalho, é isso que tem que ser. Ó, gente, isso é dica de mestre, hein? É dica de mestre. Mestre Nico, se alguém quiser conhecer o trabalho, onde tem referência, onde a pessoa pode procurar, tem vídeo na internet, onde a pessoa acha, para ver um pouco sobre o trabalho do Caxambu, do Mineiro Pau, tem no Mapa de Cultura do Estado, né? Mapa de Cultura do Estado, eu vou achar o link lá e vou colocar na descrição do vídeo para você assistir um pouco da entrevista desse mestre, ele contando a história, né, do boi, que é fantástica a história. E o que eu achar também lá, eu vou poder... Posso compartilhar, mestre? Pode. Vou compartilhar. E aí, digita lá Mestre Nico e você vai achar aí as andanças dele aí. Não é verdade? Mestre, eu quero agradecer. Claro que a gente vai ter mais papo aqui, vocês vão perder. A gente vai conversando aqui, mas o podcast vai ficando por aqui. Eu quero agradecer demais pelo carinho e pelo respeito que sempre tem com a gente, tem comigo, tem com a minha família, né? E obrigado por estar aqui. Hoje é um domingo, a gente está gravando isso nesse domingo. Você podia estar em casa, tranquilo e tal, e estar aqui dando esse presente para a gente, compartilhando esse conhecimento, essa experiência fantástica de vida. Então eu quero agradecer pela presença aqui no PadaCast, nesse lançamento do Nossa Cara Cultura, e agradecer também por trazer a cultura popular até aqui, com essa missão, né, e levar o nome da nossa cidade, da nossa cultura, para esse mundão afora, viu? Obrigado mesmo. Eu agradeço o PadaCast, entendeu? E você também, porque isso aí para mim é uma importância muito grande. Falar sobre a cultura me orgulha muito falar disso aí, entendeu? Muito falar sobre isso aí. E a gente sabe que a gente está sempre tirando uma pessoa que está no fundo do poço para poder participar com a gente. E tenha certeza que essa entrevista da gente, alguém que vai ouvir para ela, vai servir para a vida da pessoa. Ele vai ter um olhar e falar, eu também já fui assim, entendeu? Porque não, a gente está sempre ser válido, muito para ser útil para alguma coisa, entendeu? E às vezes a pessoa, poxa, essa coisa eu não conhecia, e estou conhecendo essa propaganda, agora esse rapaz falando como nós falamos nas ervas medicinais, o macaé, o boldo. A pessoa toma boldo, ele vai até às vezes num sorriso, numa brincadeira, mas ele vai saber que teve existência, foi válido o nosso trabalho chegar até agora, e essa pessoa que vai nos ouvir está sendo válido, sendo prestigiado por alguma coisa. E muito obrigado, só tenho que te agradecer você, e a oportunidade que tiver, eu estou de coração aberto para atender você. Hoje para mim também é um dia muito especial, que é aniversário da minha esposa, fazendo 49 anos. Olha aí, manda um abraço para ela. Obrigado por emprestar o Mestre Nico nesse dia especial, viu? E é uma data que vai marcar na minha vida também, entendeu? Isso aí. Marcar na minha vida, por ser aniversário dela, e eu tenho o prazer de estar com você mais uma vez. Filho de um grande mestre, João Palito, também que trabalhou, eu tive o prazer de trabalhar com ele, aprender muita coisa com ele. E avante, não vamos desanimar por aqui. Vamos animar. Cultura continua. Cultura viva. Cultura viva. Essa foi mais uma edição do PadaCast com Nossa Cara Cultura. Eu conversei aqui com o mestre da cultura popular,
essa pessoa maravilhosa, cheia de conhecimento, cheia de experiência, que é o Mestre Nico. E se você quiser ouvir mais episódios, é só procurar a gente aí no Spotify, no YouTube e também agora no Facebook, procura lá por PáduaCast. O PáduaCast é uma produção do Busca Pádua e tem o apoio aí de Liliane Padilha, que sempre colabora com a gente, Flávio Faria e também do Jeito de Brasil Ateliê. Para você que ouviu a gente até aqui, que acompanhou a gente no YouTube, muito obrigado. A gente vai deixar todos os links aqui que a gente falou na descrição. Até o próximo episódio. Valeu!